Graças a Deus, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 5 de julho de 2020, a qual vamos ter o título da lição: A sobrevivência em tempos de crise. E o texto áureo nos diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz no mundo. Para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade prática nos diz assim: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. E é verdade, né? Sem a ajuda de Deus, meu Deus. A leitura bíblica em classe está, para quem não tem a lição, né? Está na Bíblia Sagrada, em Abacuque, capítulo 1, versículo do 1 ao 17. O irmão Vano pediu para mim fazer a leitura total, né? Então nós vamos ler. Abacuque, capítulo 1, versículo do 1 ao 17. A partir do versículo 1 diz assim: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência está diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que mancha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos irão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre o Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede, e as ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija.
Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos chamar aqui o nosso professor. Aleluia, quem está dando a aula hoje é o nosso querido irmão, presbítero irmão Roger. Nós vamos estar fazendo uma oração nesta manhã de agradecimento e gratidão a Deus, e depois o irmão Roger assim vai dar continuidade. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez somos gratos por estar aqui nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por nos levantar nesta manhã e trazer a cada um dos teus filhos que está aqui na tua casa, Senhor, para buscar mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Fala conosco através do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te agradecer para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Amém. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar sentados então. Né? Consegue dar uma esquentadinha. Pois bem, meus irmãos, nossa lição desse trimestre então vem falar sobre crise e sobre o Deus da provisão. Nossa primeira lição então fala sobre a sobrevivência em tempos de crise. Estamos passando por uma crise muito grande aí a nível mundial, que está falando tanto saúde quanto economia, né? E muitos cristãos às vezes ficam desesperados, assim como as demais pessoas estão desesperadas. Mas nós compreendemos que nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos passando por esse mundo aqui. E não será diferente durante esse período, não está sendo diferente durante esse período. E nós vamos compreender um pouco melhor isso hoje aqui na nossa lição. A leitura bíblica de classe vem trazer aqui um diálogo de Abacuque, a qual tem a revelação de Deus sobre a destruição de Israel e assim o cativeiro babilônico, e antevendo isso ele começa a suplicar para Deus para que não viesse a acontecer. E aqui nós vimos durante a leitura bíblica um diálogo de Abacuque com Deus, Abacuque intercedendo e Deus respondendo, e ele Abacuque contrapondo novamente aqui a Deus. Pois bem, mas a nossa lição ela vem trazer, ela não vai se ater tanto à leitura bíblica em classe, mas isso como um tema então, nós estamos falando sobre crise. A introdução vem falar assim: nesse trimestre estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos em meio às crises. Sabemos que o Brasil enfrenta uma séria crise econômica, moral e econômica sem precedentes. Já se fala em 11 milhões de desempregados. Muitas empresas estão fechando suas portas. A indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos. E o resultado é a tão temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam os hospitais públicos sofrem nas filas de espera. Faltam médicos, remédios e leitos. E muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crises. Vivemos em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós. E o que veremos nesta lição? Pois bem, nós vamos compreender durante a lição sobre algumas crises da história da Bíblia. Também tiveram várias crises
a grande parte de cunho espiritual, mas nós vamos ver que também tiveram algumas política, econômica, porém, na grande parte dela, ou quase em sua totalidade, existiu um desvio, um distanciamento de Deus através daquele que estava governando, e aí se instaurou uma crise política, e assim por diante, né? Nós vamos aqui adentrar em algumas situações. Esta lição é mais uma introdução do trimestre. Nós vamos falar sobre crise. Na continuação, nós vamos, as próximas lições vai adentrar nas histórias mais específicas, né? E hoje nós vamos fazer um panorama aqui sobre o tema que vai ser elencado ao decorrer da lição. A lição é de 2016, assim como o Malvani que já antecedeu falou, e aí nós vimos o contexto aqui de 2016, até na nossa introdução, e ao longo da lição também vai ter isso. O que era o contexto de 2016? Uma situação de impeachment do governo do Brasil. Nós víamos aqueles escândalos de corrupção de político, a Lava Jato estava a todo vapor, né? Nós víamos algumas situações acerca da educação, lei de homofobia, e aí queriam adentrar algumas questões para lecionar dentro das escolas, e estávamos vivendo um caos, né? E aí a corrupção estava tão grande que os hospitais estavam sofrendo por conta disso. Esse era o contexto. Nós vamos ver que ele toca algumas vezes durante a lição. Qual é o nosso contexto hoje? Hoje nós vimos pessoas não sabendo o que vai acontecer amanhã. Algumas estão afastadas dos seus serviços ainda, outras já estão desempregadas, e no momento em que está, não se tem esperança de conseguir outro emprego, porque a economia está baixando, está afundando, e pessoas que não sabem de onde vai vir seu sustento, pessoas que estão com medo de botar o pé na rua, porque não conhece, é uma coisa distante até dos maiores cientistas, essa doença, e as pessoas não sabem o que fazer. E aí nós vimos gafanhotos, aí nós vimos ciclone, aí nós vimos rumores pelo mundo de peste negra, que se fala de uma pandemia também nesse sentido. Nós vimos agora a China falando novamente em uma gripe suína, que também pode ser espalhada pelo mundo afora. E a igreja? Como a igreja está recebendo toda essa informação? Como a igreja está recebendo toda essa informação? A igreja está se desesperando? Como é que está a igreja? Nós vimos que tudo isso são sinais do fim. Tudo isso são prenúncios do fim, que Jesus Cristo está voltando. Cada vez está mais próximo. Cada vez os sinais estão mais cumprindo. E qual é a nossa posição em meio a isso? Nossa posição em meio a isso é estar mais próximo de Cristo. Eu tenho um colega que trabalha comigo que também professa a mesma fé que nós. Nós conversamos às vezes acerca disso. Nós esse tempo estávamos conversando e falando que ninguém vai ter desculpa. Se Jesus Cristo voltar por agora, ninguém vai ter desculpa de falar assim, mas não tinha tempo,
mas eu não conseguia porque o meu trabalho era muito esgotante, eu não tinha tempo para... Eu tinha que sair com a minha família, eu não tinha tempo. Eu tinha os meus afazeres com meus amigos, eu tinha os meus compromissos fora, não tinha tempo. Parou a sociedade, o mundo parou e Deus nos deu tempo para nos reconcertar com Ele, para nos aproximar mais dEle, para estarmos criando melhores hábitos para com Ele. E o que nós fizemos? O que nós estamos fazendo durante toda essa parada? Que nós venhamos estar buscando mais o nosso Deus. Há um ditado que se fala, e uma reflexão até, fala assim que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Que nós venhamos nos agigantar na nossa fé em meio a essa crise. Nós falamos muito e às vezes esse falar a gente veja através às vezes, de algumas ações que esse do deserto, falar que da prova, que a gente tem que passar na prova, dando glória a Deus, temos que passar na prova e ficar mais fortalecido e confiar em Deus. E às vezes vem uma situação como essa e nós vimos tantas pessoas deixando a fé, se desesperando, e às vezes até esquecendo de Deus, e às vezes procurando o recurso, o seu fortalecimento em outras questões, às vezes nos pareceres científicos, nas autoridades, não sabendo que nós devemos estar pautados no reino dos céus. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus Cristo está voltando. Nós devemos viver um evangelho de verdade. Esse Deus a qual nós servimos é um Deus que sonda a nossa intenção, o nosso mais íntimo. Qual é o nosso, como é que está, aonde está a nossa confiança? Será que não é hora de a igreja rever talvez a base a qual está sendo sustentada, se não estamos vivendo tanto de religiosismo e menos de fé em Deus, em crer em Deus, em viver o Evangelho, estar buscando de fato o céu que está chegando, Tem-se muitas questões, rumores que o anticristo já está se fortalecendo e às vezes, e alguns ainda dizem que já está entre nós, só não se manifestou. É hora de nós buscarmos mais a Deus. Pois bem, vou deixar aqui uma reflexão antes de nós iniciarmos. O relógio não para. Uma reflexão do livro Prosperando no Deserto, do reverendo Hernandes Dias, que fala assim: era um tempo de seca. Isaac estava na terra dos filisteus. Isaac semeou naquela terra e colheu a 100 por 1. Ele cavou poços e reabriu os poços antigos. Mesmo sendo perseguido pelos filisteus, não deixou seu coração azedar, nem entrou em batalhas inúteis. Ele prosperou no deserto. A crise é um tempo de oportunidade.
uma encruzilhada onde aqueles que confiam em Deus colocam o pé na estrada da vitória, mas os que duvidam da sua providência enveredam-se pelos atalhos da dúvida e incredulidade. Você foi chamado a viver pela fé. Semeie no seu deserto, e o deserto, pela graça de Deus, florescerá. É possível, à semelhança de Isaac, prosperar no deserto. É possível você prosperar na crise. Pois bem, como iniciando aqui então a crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ela habitar. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo por um período de tempo. Não sabemos quanto tempo. Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Todavia, Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedeceram à ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, Eva e a serpente. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi em seu relacionamento com sua esposa Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Pois bem, Deus, quando cria o mundo, Ele cria um mundo perfeito, em perfeita harmonia, a natureza perfeita, o homem com suas condições perfeitas, saúde. Nós vimos um homem que vivia depois do Éden, vivia mais de 1000 anos. Cremos que o homem ainda não foi feito para morrer, que o homem foi feito, e há quem diga ainda que de fato o homem ainda é imortal. O homem, ele, antes que Deus cumpra todos os propósitos na vida dele, ele é imortal. Mas como isso? Às vezes a gente veja tantas situações, pessoas que passam tanta situação. Passou no noticiário esse dia, o caminhão passou por cima da cabeça da pessoa, a pessoa não morreu. Como isso? Porque há um propósito de Deus para que aquela pessoa ainda permaneça viva. Mas isso são teses e são suposições, mas nós vimos que Deus cria um mundo perfeito para andar em harmonia. E nós vimos então que com a desobediência do homem, o pecado entra na humanidade, e através dessa entrada do pecado há uma quebra da harmonia. A natureza, quando o homem peca, Deus vem e traz o juízo sobre Adão, Eva e a serpente. E ali nós vimos uma maldição que cai sobre a terra, em que a terra ia ser modificada, ia ser criado abrolhos, espinhos, ou seja, a terra ia começar a criar pragas sobre ela. E aí nós vimos vendavais, vimos ciclones, vimos furacões, tudo isso por conta da modificação da terra através do pecado. Nós vimos o homem sua saúde sendo diminuída, e o trabalho, antes que era algo prazeroso, estar no Éden, na companhia de Deus, e agora é algo que ia ser penoso, ia ser árduo. Tudo isso vem por conta, e aí às vezes a gente às vezes fala, mas por que tantas questões naturais, claro que nós ainda compreendemos que esses que
estão vindo por agora, estão anunciando o fim, são algo que estava por vir, mas nós compreendemos que as pestes, as questões de ordem naturais que advêm sobre a humanidade são o fator disso, a origem disso, lá no pecado do Éden, que transformou a terra, que modificou a terra e tornou-se isso. Mas Deus fez assim? Deus não fez assim. Deus fez perfeito. Porém, o pecado veio e maculou a criação perfeita de Deus. E toda essa terra que nós vimos hoje aqui, quando Jesus Cristo voltar, não vai mais existir. A Bíblia fala que o novo céu e a nova terra serão feitos. E é isso que tem que nos sustentar. E é isso que tem que nos alimentar, nos sustentar. A igreja primitiva, ela se alimentava disso, da esperança de ir morar com Cristo, da esperança do céu. Quando Jesus Cristo vem, todos eles se preocupam que Jesus Cristo fosse ir lá e tomar o governo que estava sobre a mão de Roma. Mas Jesus Cristo fala assim: vocês agora vocês vão se tornar agora cidadãos dos céus. E vocês vão ser retirados do mundo, vão ser agora alistados aqui no meu exército, no exército de Deus, no exército pleno de Deus. E agora vocês vão retornar da terra como embaixadores, representantes do reino de Deus. E nós estamos aqui como alguém que vai a um lugar que ocorreu um desastre. Quando a gente chega num lugar que está ocorrendo um desastre, um incêndio, um desmoronamento, alguma coisa, nós temos que ser rápidos para tirar a maior quantidade de pessoas possível. Nós devemos retirar a quantidade maior de pessoas possíveis, para que essas pessoas não morram, para que essas pessoas não sejam machucadas. Nós estamos assim. A terra que nós vimos aqui, ela não é para sempre. Nós devemos estar atentos que Jesus vai voltar a qualquer momento, e nós devemos estar atentos em retirar o quanto possível dessas pessoas. Nós venhamos viver como embaixadores do reino de Deus, para que nós venhamos fazer diferença. Nós vimos essa questão aqui que o nosso comentarista veio falar, Leonai Cabral, nosso comentarista dessa lição, muito bom, um homem penso, um homem espiritual. Ele fala sobre a necessidade de apontar um culpado. Vimos o homem não assumindo a sua culpa, mas Eva também teve foi lá e fez tudo aquilo, a serpente foi lá e fez aquilo. O homem teve a sua parcela de culpa e poderíamos falar que foi a maior a parcela do homem, porque ele foi o responsável por estar, ele foi o primeiro que chegou lá. Deus falou para ele primeiro sobre toda a situação, toda a questão, e ele estava lá como a pessoa responsável por estar até cuidando de Eva, e ele vai lá e mete os pés pelas mãos, né? E ele não assume essa parcela de culpa. Ele poderia dizer assim: eu errei mesmo, eu errei, assim, era para mim não ter feito isso. Era para mim não ter feito isso mesmo, mesmo com Eva tendo ali me colocado para me fazer, mas mesmo com ela tendo feito isso, era para mim repreender ela e não ter feito. Essa era a posição de Adão, mas ele foi lá, não, ela fez e ainda foi lá e colocou a culpa em Eva. Às vezes nós não saímos
da nossa condição de pecado e das crises que começam a acontecer ao redor de nós por a falta de reconhecimento da nossa parte, da nossa parcela de culpa. Às vezes nós temos aquela coisa, não, mas eu fiz, mas o fulano fez isso aqui, ó. Então o fulano está mais errado que eu. Eu até estou errado, mas ele está mais errado que eu. E não assume a sua parcela de culpa. Nós venhamos estar nos autoavaliando constantemente. Porque a nossa salvação ela é individual. E nós devemos estar fazendo essa autoavaliação. E isso acontece muito. A gente não veja mais isso acontecer, mas eu acredito, talvez na Uçanguinha não aconteça mais, glória a Deus por isso. Mas nós vimos muito isso, de que às vezes falava-se que certa coisa não era legal fazer. E daí o fulano fazia, e aí o irmão falava assim, o irmão que fazia falava assim, não, mas o irmão lá faz, eu também posso fazer. Quantas vezes a gente escutou, não, lá na sede eles fazem, então eu também posso fazer. Meus irmãos, a salvação é individual. Assuma a sua parcela de culpa, tira isso, essa raiz de mal que está no seu coração. Não deixe que isso vá crescendo, vá criando um câncer na sua vida. Reconheça a sua falha. Nós todos somos pecadores, nós todos descendentes de Adão, temos a natureza pecaminosa e estamos suscetíveis a erro, e vamos errar, e vamos continuar errando, mesmo depois de ter aceitado a Cristo, continuamos errando, porque a nossa natureza tende a levar-nos para o erro, mas através de Cristo somos justificados, e essa justificação vem todos os dias. Nós venhamos estar se reconhecendo e largando aquilo que nos afasta da presença de Deus. Pois bem, vamos prosseguir aqui. Uma sociedade em crise, então. Com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se unilateral. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Nossa geração assemelha-se à dos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar e agir. Nós vimos então aqui uma sociedade que está em crise. Nós vimos que os princípios cada vez estão sendo mais corrompidos. Aqueles princípios que nós tínhamos lá, aqueles que têm uma maioridade vão ver que os princípios que tinham lá na sua infância, sua juventude, já se distorceram muito e cada vez estão se distorcendo mais. E quando nós olhamos para a Bíblia, que tem que ser o nosso padrão de princípios, nós vimos a distorção maior ainda, né? O mundo ele tende a cada vez estar numa situação de corrupção maior, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Nós vimos que às vezes, por mais que governantes, autoridades voltadas aos princípios cristãos tentam colocar, nós vimos uma batalha grande para que isso não aconteça, para ser aquilo que já foi instituído seja modificado novamente a um princípio bom, pleno, harmonioso com nossos princípios. Nós vimos uma guerra tremenda
vida ferrenha. Nós vimos em vários países essa situação. Pois bem, nós vimos então essa condição. E nós vimos lá no tempo de Noé que o povo lá, quando Jesus Cristo vem se referir ao tempo de Noé, ele fala assim, que eles casavam-se e davam-se a casamento. Casavam-se e davam casamento. Isso foi o resumo que Jesus Cristo fez naquele povo. Ou seja, eles viviam a sua vida entre eles, da forma que lhes bem entendiam. Há quem diga ainda que eles casavam, separavam. Porém, Deus, eles faziam chacota, que a gente compreende lá quando Noé ia lá falava, ninguém dava bola, não compreendiam, não eram distantes de Deus, não queriam saber de Deus. Será que Deus não tentou falar com outros lá no tempo de Noé? Será que Deus não tentou se aproximar de mais alguém? Noé, quando pregava lá, por que não tinha nenhum? A igreja de Noé não tinha uma pessoa, só tinha a família dele. Porque nós vimos por anos Noé lá construindo a arca lá e tentando trazer alguém. A dureza que estava no coração daquelas pessoas, e essa dureza fazia com que eles se aproximavam ainda mais da corrupção, da torpeza, da violência. E em nossos dias de hoje não está também assim? Para muita gente vai falar de Deus. Antigamente ainda tinha-se mais isso, a gente falava de Deus para alguém e eles riam da nossa cara. Você está doido? Isso aí é conto de fada, isso aí é historinha. E hoje em dia está se fazendo, não entendo mal, meus irmãos, não estou generalizando aqui falando que toda outra denominação fora a Assembleia de Deus ela é errada. Não, nós temos várias co-irmãs aí que são bênção de Deus, que seguem os mesmos princípios os princípios bíblicos, os princípios do Evangelho de Cristo, e é bênção de Deus isso, né? Mas nós vimos várias possibilidades de a pessoa falar que está seguindo a Deus e fazer da forma, porque assim, hoje, mas eu não gosto de fazer tal coisa que a Bíblia fala, mas tem a igreja lá que fala que tal coisa ali não. Tem a igreja do homossexualismo que professa Jesus Cristo lá dentro, que dois homens que foram lá e que provavelmente quando entraram, não sei, não se revelaram, mas eles estudaram em escola superior regida pela nossa denominação, fizeram o bacharel em teologia, tiraram o título de pastor através dessa faculdade e depois fundaram uma igreja LGBT, professando a Bíblia. E assim, tem vários tipos, e daí o que acontece? As pessoas hoje falam assim, Jesus Cristo é um amigão, meu faixa. Não, Jesus Cristo não, eu sigo, eu sou bom igual Jesus Cristo. Hoje já tem isso, né? As pessoas se iludindo, achando que estão de fato entrando no Evangelho de Cristo, de fato estão seguindo a Cristo, estão se iludindo, né? Hoje existe uma grande ilusão, e nós como igreja não devemos nos conformar com isso, assim como Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, 2, não vos conformeis com este mundo, que nós venhamos ser agente transformador,
E daí fazer valer de fato aquilo que Jesus Cristo mesmo fala, ser de sal, ser de luz. Ser de luz, ser de sal. Quando Jesus fala isso aí, ele fala assim: eu seja diferente. Vocês não pertencem mais a este reino aqui, vocês não pertencem mais a essa terra aqui, vocês são do reino dos céus, vocês estão sendo embaixadores do reino dos céus agora aqui neste mundo, vocês estão sendo retornados ao mundo para estar fazendo diferente, para estar resgatando o máximo possível de pessoas, para tirar daqui, para viver na Nova Jerusalém. Isso Jesus Cristo fala, e essa é a posição da igreja. E essa é a posição da igreja em tempos de crise, está levando a Jesus Cristo. Os nossos princípios, eles vêm a se pautar não mais nessa sociedade, mas os princípios do reino dos céus. Nosso princípio, por isso que às vezes é tão difícil, trazer um novo convertido e ensinar, porque ele está aprendendo princípios totalmente novos, que não aprendeu na sociedade. Os princípios dessa sociedade aqui, desse mundo aqui, são totalmente distorcidos daqueles que nós aprendemos através da Bíblia. Né? Praticar o amor sem ter aquele interesse de ter algo em troca, se preocupar com aquele outro ali que está passando por dificuldade, por necessidade. E hoje as pessoas tendem a ser muito individualistas, né? E até por conta desse individualismo, nós vimos o caos, né? Pessoas que estão no poder e que pensam. Nós vimos agora há pouco tempo aqui em Santa Catarina essa situação que levou os respiradores que foram comprados para a saúde, para combater a pandemia que está instaurada no estado, e ali se tem-se uma compra de respiradores, é usado 33 milhões, superfaturado, o dobro do valor, era uma empresa fantasma que tinha feito e tal, foram ver, era um negócio de fundo de quintal lá no Rio de Janeiro. Pessoas se beneficiando com o caos dos outros, pessoas iam morrer através disso, mas importa mais comigo do que as pessoas que vão morrer, que morram. Olha o sentimento, esse é o sentimento da sociedade aí fora. E é este sentimento, esse comportamento, esses princípios que a igreja deve refutar, que a igreja tem que mostrar diferença lá fora. Nós venhamos ser influenciadores de Cristo. Nós precisamos ser influenciadores de Cristo. Pois bem, a crise como uma consequência do pecado. A crise na sociedade antediluviana. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos, segundo as Escrituras Sagradas. Não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando a quase 1000 anos. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. Pois bem, aí nós vimos tanto no Éden, mas o Éden não foi violência, né? Foi uma desobediênciazinha lá, né? Nós vimos o tempo de Noé, período antediluviano, toda sorte de violência. Nós vimos que chegou a uma situação que atingiu o limite aceitável para Deus, que Deus chegou assim, tem que fazer alguma coisa. O que vai se transformar essa humanidade aí fazendo isso? O que vai se transformar a minha criação, indo para esse sentido? E Deus tem de fazer alguma coisa, ou seja, estava um caos que chegou ao suportável de Deus para aquela situação. E nós vimos que a vida era longa, pessoas que viveram até 1000 anos,
naquela época, nós vimos, ou seja, a saúde era boa. A pessoa viver até 1000 anos tem que ter uma saúde de ferro, né? A saúde era boa, não tinha falta de comida, até porque a população era muito menor e a terra muito maior do que a população. Não tinha falta de comida, não tinha questões de saúde, logo não tinha fome. Qual era o motivo para ter violência? Porque hoje se fala muito, porque a causa da violência é a pobreza, a causa da violência é a falta de escolha, falta de oportunidade. Isso tudo vem gerar a violência. Ontem mesmo nós, no arroio ali, o menino estava na frente de casa, próximo da beira do mar, veio dois rapazes lá, armados, pegaram a arma, deram na cabeça do rapaz, deixaram o rapaz caído no chão, roubaram o celular, roubaram roupa. Uma crueldade sem tamanho, porque o rapaz estava entregando tudo, eles mesmo assim foram lá e deram com a coronha na cabeça do rapaz, machucaram. Antes disso, pegaram o rapaz um pouco mais afastado lá, pegaram um barra de ferro, bateram com o barra de ferro no rapaz. É a situação fisiológica das pessoas, então, toda essa questão, assim como se tinha lá no período antediluviano, toda essa causa vem a ser o afastamento de Deus. O afastamento de Deus. O afastamento de Deus provoca ainda mais a perversão na humanidade. E o afastamento dos princípios, aqueles pautados por Deus para nós, nós vimos que Deus, quando Ele faz o homem e a mulher, ele passa somente aquilo que é bom para o homem, só a parte boa, só o bem, né? E tenta poupar o homem de conhecer o mal. Porque a gente diz assim, não, meu filho, eu vou te poupar de conhecer isso, eu vou te deixar só aqui para as coisas boas, que isso vai fazer bom para ti, aquilo lá vai fazer mal, vai te trazer coisas ruins para a tua vida, tu vai ter momentos desagradáveis se tu procurar aquele sentido ali, mas se tu ficar só aqui, vai ser só harmonioso, vai ser tudo agradável. Mas o homem vai lá e prefere ir lá conhecer tudo isso, né? E aí se tem toda a situação, o pecado da desobediência e toda a questão ali que veio, né? Pois bem, então nós vimos que claro que a pobreza, a falta de oportunidade, elas vêm com caráter de acrescentar, mas a origem da violência, ela vem no distanciamento de Deus. Aí nós vimos que a falta de oportunidade, a pobreza, ela tende a acrescentar essa situação, essa constante de violência. Ela acrescenta, mas não origem. A origem é o afastamento de Deus. Porque eu também vim de origem, assim como vários irmãos aqui, viemos de origem pobre, humilde, e nem por isso a gente tomou caminhos errados, né? Mas por quê? Porque nós fomos apresentados a Jesus Cristo, e aí nós começamos a viver conforme os padrões, não do mundo, mas os padrões pautados no Evangelho de Cristo. Pois bem, na crise da sociedade pós-dilúvio, então, Noé repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs a sua nudez. Cã foi amaldiçoado por Noé. Uma mostra clara de que o pecado traz maldição para a família e para a nação. Muitas vezes a crise é consequência do pecado. Pois bem, nós vimos então que no pós-dilúvio, e daí depois disso, depois de Noé, aconteceu todo esse
transtorno na família de Noé. Noé só chega, a primeira posição dele é ir lá plantar uma vinha, né? E daí depois ele faz uma bebida, se embriaga, e acontece tudo aquilo lá, cão vê, ele amaldiçoa o filho, ali tem-se uma nação amaldiçoada através de Cão, mas não vamos lá entrar nisso aqui. E depois, na sequência, nós vimos todos os males novamente acontecendo, né? A corrupção, a geração de Adão até Noé, são 10 gerações, chega no limite de Deus, né, vamos dizer assim. E de Noé até Abraão é mais 10 gerações, que Deus também resolve tomar uma nova atitude, né? E também já estava, e antes disso, nós vimos lá a situação da Torre de Babel, que é depois de Noé, que Deus tem que tomar uma intervenção. O que está acontecendo aqui? Né? Olha, o povo está querendo fazer uma torre, o rei lá extorquindo o povo, porque aquilo ali vinha de algum lugar, né? Para fazer aquela construção, e pessoas daí querendo se chegar próximo de Deus. Claro que eles iriam e não iriam conseguir, né? Mas toda aquela situação, Deus repugnou aquilo. Nós vimos toda a sorte de mal depois de Noé também. E aí tem quem fala assim, mas Noé não foi aquele que Deus escolheu, que foi uma pessoa íntegra à glória de Deus, que andou com Deus, né? Mas Noé tinha a descendência, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Continuava também a herança de Adão estava sobre Noé, e Noé também foi um homem que pecou, seus filhos foram homens que pecaram, e a descendência de Noé também continuou pecando. Somente através de Cristo somos justificados, e somente quando Ele vir, se tornaremos um corpo revestido de glória, e aí sim, o mal não vai ter mais oportunidade sobre as nossas vidas. Mas hoje estamos suscetíveis, e a cada dia devemos ser justificados pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo, somos justificados pela fé todos os dias nele, e todos os dias o velho homem deve ser sepultado, crucificado ali juntamente com Cristo. Todos os dias devemos fazer isso, porque nós estamos todos os dias sendo perturbados pelo nosso adversário, para que nós venhamos adentrar. E quando não é pelo adversário, é pela nossa própria carne, a nossa herança adâmica, pecaminosa, que está sobre a nossa vida e tende a puxar nós para o pecado. Então nós devemos todos os dias estarmos sendo justificados por Cristo. Isso, a importância da nossa comunhão com Ele constantemente. Crise nos tempos de Jesus e da igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou, dissipando as trevas e trazendo a esperança para a humanidade. Nos dias de Jesus, havia muitos pobres e necessitados. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, caso não desfizesse o jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos fez lembrar que a fé sem obras é morta. Pois bem, a crise no tempo de Jesus Cristo, então, Jesus Cristo veio ao mundo no tempo em que Roma estava tendo, na verdade eles eram prisioneiros, né? Roma era quem governava Israel, ou melhor, Judá, né? Roma era quem governava, estavam sob o jugo de Roma, eles eram na verdade escravos de Roma,
E aí se tinha a questão dos impostos caros, alto, e isso fazia com que o povo vivesse na miséria. Alguns ali próximo ao rei, aqueles que se aceitavam fazer serviço ao rei, os publicanos ali que aceitavam a ser coletores de impostos tal, e que eram tidos como traidores, esses viviam bem, mas o povo em geral vivia na miséria. E Jesus Cristo vem para trazer palavras e esperança para aquele povo que estava em meio à crise. A esperança que Jesus Cristo trazia não era de estar tomando o reino, mas de que eles poderiam até estar passando por dificuldades ali, mas haveria um momento em que eles iriam viver na glória com Ele. Haveria um momento que todas aquelas adversidades não teriam mais oportunidade sobre a vida deles, que eles viriam em plenitude com Cristo. E assim aqueles que aderiam ao Evangelho de Cristo e a segui-lo, Jesus Cristo começava a instruí-los a estar praticando amor para com aquelas pessoas. Não adiantava apenas ia lá, falava que era o filho de Abraão e abraçava, se deixava aquelas pessoas passando necessidade das suas coisas. E aí nós vimos na igreja primitiva uma grande comoção para com isso, que pessoas que tanto que eles esperavam de fato aquela geração, eles esperavam que Jesus Cristo ia vir com eles em vida. Eles não esperavam a morte aquele povo lá. E aqueles que Jesus Cristo deixou bem claro que a qualquer momento, né, nós devemos agir com aquele povo, esperar que Jesus Cristo vai vir aí na nossa geração, viver como Jesus Cristo estivesse vindo na nossa geração. Porque muitos pensam assim, não, quando eu estiver lá, bem, grandinho, estiver lá, já que eu não consigo mais andar, daí eu me arrumo, me ajeito ali, vou lá, chego a Jesus Cristo. Jesus Cristo pode vir a qualquer momento. Como nós vamos estar? Pois bem, Jesus Cristo e a igreja primitiva, eles agiam como se não tivesse um amanhã. Muitos foram lá e vendiam suas propriedades e ajudavam seus irmãos, né? Existia dentro da igreja uma comissão que iam visitar os necessitados para que não faltasse nada pelo menos suprisse o necessário. Existia ação social, inclusive a Santa Ceia era uma questão de ação social para que as pessoas pelo menos tivessem momentos agradáveis, que viessem na igreja e fossem alimentadas. Existia uma preocupação com o próximo. Esse é o Evangelho de Cristo. Quando Jesus Cristo fala, ele resume seu Evangelho, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo para ti mesmo. Ou seja, se tu tens o teu irmão ali, tem que te importar se ele também tem. Se tu estás legal, tem que importar que o teu irmão também está legal, está tudo certo, teu irmão também. E aí nós vimos o quanto às vezes somos individualistas, o quanto às vezes deixamos o nosso próximo a mercê, que nós estamos bem, que nós venhamos estar praticando mais o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo fala na questão da importância para com o nosso próximo, e às vezes nós estamos deixando de lado. Vivamos o Evangelho de Cristo sem ressalvas, o Evangelho de Cristo por inteiro. O Evangelho de Cristo é por inteiro. Não podemos viver apenas a metade, só apenas um pouco, só apenas aquilo que achamos agradável a nós, mas devemos viver como um todo. Nossa fé é demonstrada no meio da diversidade. Aí nós vimos que Jesus Cristo, mesmo em meio à crise, mesmo que aqueles que aderiam ao seu ministério eram pessoas também que estavam sob o jugo de Roma, eram pessoas que estavam em meio à crise, eram pessoas que às vezes estavam necessitadas também, não tinham muito, mas mesmo assim fala para praticar o bem e estar ajudando o seu próximo. Olha,
o ajudar quando a gente tem bastante, é tranquilo, não vai fazer falta. Mas ajudar, compartilhar um pouco, isso é demonstração de fé. Isso é demonstração de fé. É crer que o Deus da provisão está sobre nossa vida. É crer que o Deus da provisão não vai nos deixar faltar. É crer que o Deus da provisão é Ele que está sob o controle de tudo que acontece sobre nós. A nossa vida não está pautada através das crises que acontecem. Se Jesus Cristo quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, e não importa a crise que acontecer. Se você permanecer firme com Ele, não importa a crise que acontecer, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger. Ela pode até bater na tua porta, ela pode até chegar dentro da tua casa, mas aquilo vai ser para te fortalecer, não vai ser para a tua destruição. Deus vai estar sobre a tua vida, mas você tem que estar crendo no livramento dEle, crendo na provisão dEle. Que nós venhamos passar pela crise, e ainda essa crise que estamos vivendo, esperando no Senhor, esperando no escape dEle. Nós vimos lá no dilúvio, que Deus se anoja daquele povo que estava vivendo na corrupção. Deus traz o juízo sobre a vida daquele povo, e que morrem todos sobre as águas do dilúvio. Porém, Deus dá o escape. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele coloca o escape, Ele faz, pede para Noé fazer aquela arca. As pessoas têm a oportunidade de entrar na arca, mas às vezes não querem o escape de Deus. A crise, então, a crise de ordem política, econômica e espiritual. A política primeira, nós vimos aqui, o nosso comentarista fala sobre o rei Roboão, filho de Salomão. Por conta da sua dureza de coração e sua insensatez de ir por conselho de seus amigos mais jovens, ele vai lá. Quando assume o reinado, existia já um certo burbúrio, uma certa situação ali de rebelião, de separação de algumas tribos, né? E vão lá e vão para ele: tá, como é que vai ser o teu reinado? Não, o meu, se o meu pai cobrava imposto, se vocês achavam que era pesado, vai ser mais pesado ainda, vai ser o dobro. E por conta da sua situação, sua posição, há-se a separação dos reinos, se cria o reino do norte, as 10 tribos ali se separam de Judá, né, Judá e Benjamim, e aí se cria o reino do norte, há uma separação, depois se cria toda uma situação toda uma situação perversa daquilo ali, porque eles acabam se rebelando não só contra o reinado, mas contra o próprio Deus. Aquela nação ali do Reino do Norte, ela é esmagada, estraçalhada, tudo por conta de uma situação política lá que ocorreu. E por que a questão política? Por que aconteceu, né? Por causa do afastamento do rei da vontade de Deus, o afastamento dele da presença de Deus. E aí nós vimos quando os líderes que estão sobre nós, sobre a autoridade, eles têm um afastamento de Deus, eles estão fora dos princípios de Deus, e nós vimos a grande maioria, né? Se tem o caos, se tem a corrupção, se tem a governança pelos seus próprios interesses. E aí qual é a nossa posição acerca disso? A nossa posição é escolher pessoas que têm os princípios voltados ao Evangelho, pessoas que
se mostram pessoas que são tementes a Deus, autoridades que são tementes a Deus. Não jogue seu voto lá por uma caçamba de aterro, por uma pedra na sua rua, mas sim por pessoas que temem a Deus, pessoas que vão governar para a harmonia, para o bem do povo, não que vão governar para si próprio. E tem pessoas que vão lá, não, mas ele me deu uma gasolina, não, mas ele me deu isso, me deu aquilo. Isso, meus irmãos, é corrupção. Eu sinto lhe informar, se você está fazendo isso, você também está sendo corrupto. Tá certo? Então, assim, que vocês não venham se manchar nessa situação ali de política. Eu não me agrado muito disso, mas nós devemos ter a nossa posição sobre a escolha e aquele mandamento que o próprio Paulo deixa, que nós estamos orando pelos nossos líderes. Nós devemos orar, nós devemos interceder a Deus para que eles tenham boas ideias, para que eles venham governar para o povo de fato. Nós sabemos que o anticristo vai se instaurar e vai se instaurar pelo governo. E isso é uma coisa. Ficar aqui firmada, buscando pela nossa nação, nós devemos fazer. Isso é um mandamento bíblico, devemos fazer e devemos escolher da melhor forma possível. Tá certo? Crise econômica, então, aqui nós vimos sobre José. Então, José, ele estava escravo no Egito, né, e ali até estava preso nessa situação. Revela lá o sonho de Faraó, traz uma estratégia para Faraó, é colocado como governante do Egito. E nós vimos que José, através da crise, ele faz que ela venha se reverter para a bênção sobre ele e sobre a sua nação, né? Mas por que isso? Porque ele confiou em Deus, confiou que Deus estava revelando isso para ele e que Deus seria fiel para cumprir. Que nós venhamos confiar mais em Deus em meio à crise, porque Deus pode reverter aquilo que está sendo para maldição, para nossa bênção. Que nós venhamos estar sendo assim como Isaac, como visto aqui, que vai lá, pega uma terra, um momento de crise, uma terra destruída e faz aquilo prosperar. Que nós venhamos em meio à crise ser fiéis a Deus e temente a Ele, crendo que Ele está sob o controle de tudo. A crise espiritual, nós vimos Abacuque intercedendo sobre Judá, porque estaria vindo ali os babilônicos e destruindo a terra e levando os cativos. O povo que estava apóstata, tinha se esquecido da fé, tinha largado a fé, tinham deixado se afastar do seu Deus, e por conta disso veio essa consequência, né? O povo de Israel, ele pena muito durante a história, eles são jogados de mão em mão por conta da sua incredulidade, por causa da sua apostasia, vamos botar aqui melhor, porque eles se chegavam a Deus e parecia que se chegavam com o coração aberto, disposto, mas passava-se umas gerações e eles abandonavam, esqueciam e se apegavam a outros deuses, e assim por diante, né? E aí nós vimos que muitas crises às vezes vêm por conta do afastamento do povo de Deus. Nós vimos os países ali que são, nós aqui temos poucos, somos privilegiados, países às vezes que são que tem uma minoria cristã que são muito atingidos por questões econômicas, por questões de cunho natural, desastres e tudo mais. E às vezes nós vimos que para eles lá são um pouco mais. Será que não é o afastamento de Deus daquela nação? Que a mão de Deus vem
trazendo eles para próximo dele, às vezes a prova vem sobre nossa vida para nos chegar, para fazer igual a galinha faz com seus pintinhos, e vai fazendo assim, ó, e vem trazendo para próximo dele, para debaixo das asas. Às vezes Deus vem nos cutucando para trazer para próximo das asas dele, que nós venhamos nos manter debaixo das asas de Deus. Quando a sua fé vence as tribulações, ela produz a perseverança, ou seja, a paciência. Essa perseverança é aquela virtude do homem que continua avançando, apesar das dificuldades. É nas provações que se forja o caráter. A dificuldade vencidas nos fortalece para que enfrentemos outras que surjam com mais capacidade e confiança. É através da prova que nós nos fortalecemos. Quando nós treinamos algo e nós colocamos o nosso limite à prova, nós ganhamos um novo limite. Nós ganhamos um novo limite. E que você faça um novo limite em meio à prova. Em Deus você consegue, em Deus você passa e passa bem, porque Deus é o Deus que está sob o controle. Deus, o nosso Deus, é o Deus de toda a provisão. Amém? Faço a continuação do irmão. Meus irmãos, agradecendo ao irmão Rocha pela aula desta manhã. Vamos ler a conclusão? Vamos dizer assim, a conclusão da nossa lição de número 1. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos, o dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Muito bem, nós queremos agradecer aos irmãos que estão no templo, também aos irmãos que se fazem presente em nossa live. Nós queremos agradecer a cada um. Entre eles já está aqui participando a irmã Maura Gonçalves, irmão André Santana, irmã Simone Pereira de Xinguara, irmã Marilza Gomes de Matão, estado de São Paulo, irmão Ocilei de Ponta Grossa, estado do Paraná, Igor Santos de Melo, do estado de São Paulo, e Isaías da Silva, e esses estamos participando conosco aqui na nossa live. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração como estão assentados. Oramos para abençoar o pessoal que está em casa. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, por cada um que participaram conosco desta live. Deus, pedimos a proteção sobre cada um, suas famílias, sua casa, vai de conta a cada um, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Na continuação, nosso irmão Vânio, com as considerações.